Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a esta quinta-feira do pânico, né? Quinta-feira, dia 28 de novembro de 2024. Eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso Acorda Sucupira. Muita calma nessa hora, viu? Eu sei que ontem, no fechamento do mercado, as coisas foram para as cucuias, como diriam os mais antigos, mas elas devem permanecer por lá durante algum tempo. Vou explicar. O Fernando Haddad, né, nosso ex-ministro da Fazenda, eu já vou explicar por que eu estou chamando de ex-ministro, não vou explicar agora já. Né? Ele abandonou a situação de ministro candidato para candidato ministro. Né? Ontem abandonou toda a ideia de ministro da Fazenda, como, aliás, troféu oráculo de sucupira para mim de novo, que eu falei que o pacote de corte de gastos só poderia decepcionar. E não deu outra, né? Para tentar conter as críticas que ele pode receber, principalmente da base aliada, dos eleitores do PT, o Haddad resolveu também anunciar a isenção de R$5 mil, né? Isenção de imposto de renda para rendimentos de até R$5 mil mensais. Né? E isso acabou fazendo com que o mercado entrasse em pânico. O dólar disparou, chegou a bater 5,93, maior valor nominal do dólar desde sempre, desde a criação do real. Então o dólar bateu 5,93, fechou a 5,91, né, uma alta de 1,81%, num dia em que o DXY, que é aquele índice do dólar que compara o dólar com euro, libra esterlina e ien, caiu 0,90. Então o dólar se depreciava contra boa parte das moedas, enquanto que no Brasil ele disparava. Né? Então, para mostrar que realmente, desta vez, pouca coisa, se alguma coisa, teve de influência o cenário externo, apesar da fala do Fernando Haddad, que eu vou comentar já já. Mas só para vocês entenderem, circulou uma ideia de que o Haddad anunciaria a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, e aí os juros dispararam, o dólar disparou, isso voltou um pouquinho quando veio uma notícia meio que talvez desmentindo e depois desmentido, e aí voltou tudo para cima de novo. A bolsa caiu 1,73%, né? Despencou ontem. Então ontem foi um dia de decepção do mercado com o governo Lula, com a equipe econômica, porque o plano de contenção de gastos era para ser uma boa notícia para o mercado e acabou virando uma grande panaceia. E mais uma vez o governo colocou os pés pelas mãos. Então, vamos falar dos efeitos, vamos falar primeiro do que o Haddad falou. Lembrando que hoje, daqui a pouquinho, começando às 8 da manhã, está marcado, não deve começar às 8 porque sempre atrasa, mas está marcada uma entrevista coletiva de Fernando Haddad, Simone Tebet, Rui Costa e depois técnicos da equipe econômica para falar do plano de corte de gastos. Porque ontem, no anúncio que foi ao ar 8h30, se não me falha a memória, o Fernando Haddad confirmou algumas das coisas que já estavam combinadas e confirmou também essa isenção aí do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais. Vamos lá, o que ele confirmou primeiro do corte de gastos? Confirmou o limite para o salário mínimo, que deve ficar aí em IPCA mais 2,5%, porque ele disse que vai continuar tendo ganho real no salário mínimo, mas limitado ao arcabouço fiscal. Confirmou que as emendas, isso aí a gente já sabia também, inclusive foi sancionado no começo da semana. As emendas parlamentares vão ficar 50%, obrigatoriamente 50% delas voltadas ao SUS, né, as emendas de comissão, tem que ir para a saúde. O abono salarial vai ficar limitado até R$ 2.640, né, para quem ganha aí até um salário mínimo e meio.
Aliás, é para até um salário mínimo e meio. E a aposentadoria dos militares também confirmou a mudança na aposentadoria dos militares para uma idade mínima. Tudo isso vai ser detalhado nessa coletiva agora de manhã, marcada para cedo, por quê? Para tentar segurar um pouco o dólar, que o mercado de dólar abre às 9 horas da manhã. Então, a partir das 9 e juros, a gente já vai ver o dólar e juros reagindo ao pacote de gastos. O problema além disso, falou sobre o limite dos super salários, né? Falou tudo meio en passant, assim, meio difícil de entender, o que é ruim, né? O que já mostra que é um candidato ruim, mas deixou ali falado, né? Deixou dito que essas coisas vão entrar aí no plano de corte de gastos, que deve ser detalhado agora pela manhã. E aí colocou a culpa, como sempre, né? Nos conflitos, nos outros, né? Diz que em função dos conflitos armados e das guerras comerciais, a gente precisa tomar novas decisões, tomar novas medidas para manter, segundo ele, os bons números da economia brasileira. Bom, além de todas essas medidas, mas aí o que acontece? Vamos passo a passo. O limite do salário mínimo vai economizar mais ou menos 2 ou 3 bilhões em 2025 e uns 11 bilhões em 2026, né? Segundo o pessoal aí que está fazendo essas contas. Essas emendas de comissão, metade delas irem obrigatoriamente para a saúde, não faz diferença, porque hoje a quantidade de emendas que vai para a saúde, o volume de emendas já está acima de 50%. Então, isso é só panaceia. O abono salarial, esse tem algum impacto, mas não é muito também, porque ele só começa a valer em 2027. A aposentadoria dos militares com idade mínima, que deve ser de 55 anos. Como eu comentei, quando isso passou a ser notícia já, não faz muita diferença, deve acrescentar aí 2 ou 3 anos de tempo de serviço para os militares, o que não é muita coisa, e para poucos, né? Só para os que começam muito cedo a carreira, lá para os 16, 17 anos, que é o pessoal que vai para as escolas de formação, etc. e tal. Mas deve mudar muito pouco, a economia era muito baixa, eu já tinha comentado isso com vocês. Os super salários, isso é uma briga eterna, o governo vai lá, faz alguma coisa, e os funcionários que conseguem esses ajustes, né, esses auxílios e essas benesses que fazem com que eles recebam mais do que o teto do funcionalismo, acabam ganhando isso na justiça e coisa parecida. E aí ficou onde então vai sair os 70 bi de economia? De novo, a gente cai na história do pente fino, que eu já falei para vocês que é, em uma palavrinha só, mentira. Não há economia com pente fino. Há sim, e eu acho que é correto, há sim um ganho de eficiência com pente fino. Você tira quem frauda, você tira quem está lá de forma equivocada, mas o que você faz? Tem uma fila, você vai e coloca quem saiu essas pessoas e você coloca novas pessoas, assim como aconteceu com o Bolsa Família, no pente fino do Bolsa Família em 2023. Não houve economia nenhuma no Bolsa Família. O gasto com o Bolsa Família, a despesa ou investimento, como o Lula gosta de falar, com o Bolsa Família, subiu. Né? Então não tem nenhuma economia com pente fino. E o mercado começou a se atentar a esse tipo de coisa. Né? O mercado estava muito esperançoso que houvesse alguma tábua de salvação, né? Que pelo menos pudesse a gente ter alguns momentos de otimismo para poder dar uma animada no mercado financeiro. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Quanto à isenção do salário, dos ganhos mensais até 5 mil reais, o Haddad falou nessa mensagem, né, em cadeia de rádio e TV ontem, falou que, olha, não vai aumentar o gasto porque esse gasto vai ser compensado por um acréscimo de imposto de renda para quem ganha acima de 50 mil reais mensais. E aí vocês vão lembrar uma coisa, antes eram super ricos, segundo o Haddad, que ganhavam
mais de R$ 1 milhão que iam contribuir por ano, né? R$ 1 milhão por ano. Agora, 50 mil por mês são 600 mil reais. Então, o super rico brasileiro é aquele que ganha mais de 600 mil reais. Agora, quando o super rico ganha só isso, você sabe que a economia não está indo tão bem quanto parece. E o problema maior é que isso libera mais recurso para o consumo, pressiona ainda mais a inflação e faz com que se espere juros ainda mais altos e o dólar ainda consiga galgar novos valores ainda mais altos também contra o real. Então, não é uma surpresa se hoje o dólar ficar mais ou menos aí nessa casa dos 5,90 ou até mais longe, mais para próximo de R$ 6 o dólar. Na curva de juros, 14,25% é a taxa terminal precificada para a Selic, nesse ciclo de alta de juros, e naquelas opções de cupom onde o mercado faz apostas, né, o pessoal coloca dinheiro para tentar adivinhar qual vai ser a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que se reúne agora em dezembro. O que mudou foi o seguinte: diminuiu-se um pouco as apostas de que o aumento será de 0,75 ponto percentual, mas também caíram as apostas de que o aumento será de 0,50 ponto percentual. Mas vocês sabem qual subiu? A que diz que o aumento vai ser de 1 ponto percentual. Então, já há uma conversa no mercado, já há uma expectativa no mercado de que com este plano, com esse pacote de gastos, mambembe, você tenha que acelerar a alta dos juros. Então, é isso para hoje. Vamos ter que esperar aí a reação do mercado para a conversa do governo com a imprensa agora pela manhã detalhando o plano de corte de gastos, mas a princípio, ou em princípio, você pode esperar um dia bastante ruim. E além disso, a gente está com feriado aí de Thanksgiving, né? Ação de graças nos Estados Unidos, então a gente vai pegar um dia de liquidez mais baixa, o que faz com que a volatilidade aumente. A volatilidade é aquilo quanto que os preços sobem e descem, né, no tempo. Então, hoje deve ser um dia de bastante movimentação no mercado financeiro e provavelmente um dia difícil para os investidores locais. Beleza? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã, sexta-feira, dia do nosso Esquina Sucupira. Se você ainda não é assinante, não esqueça esquinasucupira.substack.com. Se você não conseguir achar diretamente nesse endereço, vai lá no Google, coloca Esquina Sucupira, nós somos o primeiro resultado ainda, você vai direto, coloca o seu e-mail lá, e aí você passa a receber não só esse podcast, mas também as nossas newsletters semanais diretamente no seu e-mail de forma gratuita. Beleza? Força na peruca, né? Segura a peruca e fé, Sucupira. Acorda, Sucupira!